Fala galera, passando aqui para falar um pouquinho sobre minhas impressões dessa prova, a prova para a PM aqui no concurso do IBGE, tá? Então assim, eu sei que muita gente gosta, assim como eu também, de ver a impressão sobre a prova que outras pessoas que fizeram a prova tiveram, saber quantas pessoas acertaram de cada matéria, a impressão que teve sobre cada matéria, e essa é a razão desse vídeo, certo? Então eu vou comentar um pouquinho aqui o que eu achei da prova e também o que eu estou esperando aí em relação a chamamentos, né, em relação a se vai dar para entrar, se não vai dar, certo? Então eu fiz a prova de APM, né, do IBGE, e assim, a primeira coisa que eu tenho que comentar sobre essa prova é FGV, né? Impressionante a FGV, porque assim, a prova era uma prova de nível médio, mas por si só isso já não é necessariamente suficiente para a FGV fazer uma prova mais fácil, porque você tem várias provas de nível médio aí da área jurídica, por exemplo, da FGV, que também tem um nível elevado. Qualquer cargo de técnico, você tiver uma prova da FGV, vai ser uma prova difícil, técnico de Tribunal de Justiça, etc. Mas, cara, era a prova do IBGE, né, um cargo temporário, então eu, sinceramente, eu imaginava que viria uma prova um pouco mais fácil. Eu fiz a prova de recenseador do Censo Demográfico de 2022, que foi a FGV que organizou. Aquela prova foi um pouco mais fácil, era uma prova para nível fundamental, né, então ali a FGV pegou um pouco mais leve. Também tem algumas provas aí da FGV de agente censitário, um pouco mais recentes. Não era mais recente do que a de 2022, mas era mais ou menos dessa faixa aí, que eu cheguei a dar uma olhada e achei um pouco mais tranquila também, a minha forma de enxergar. Eu não achei essa prova aqui fácil não, tá? Achei uma prova um pouquinho complicada para o nível, né, que eu esperava, por ser uma prova de um cargo temporário, por ser uma prova do IBGE, né, uma prova de nível médio, achava que seria mais fácil. O que acontece? A prova de APM tem 60 questões, 20 de português, 15 de geografia, 15 de matemática, 5 de informática e 5 de ética. A prova de português eu achei um pouquinho difícil, mas pode ver o padrão FGV, tá? Padrão FGV, questões ali relacionadas a um mesmo texto, 10 questões relacionadas a um mesmo texto, depois mais 10 relacionadas ao mesmo texto. Eu prefiro assim do que diversos textos. Eu acertei 18 das 20, foi bom. Eu não esperava que errasse, que eu errei, tinha mais dúvida em outras que acabei acertando, mas as duas que eu errei eu acabei, não esperava, me surpreendi. Errei a que perguntava o tipo do texto, que era narrativo. Eu pensei que não seria narrativo porque eu não vi uma sequência de fatos. Eu não interpretei como uma sequência de fatos. Acontece isso, depois isso, depois isso. Beleza, tem personagem, beleza, tem personagem, sim, só isso. Pra mim, só isso que eu vejo naquele texto. E um monte de descrição. Quer dizer, se a gente for olhar aqui, por exemplo, vamos lá. Maria começou a passear com as mãos no bolso. Descreveu, tá com a mão no bolso. Cabeça baixa. Escreveu. Camila ainda na poltrona. Descreveu, tá na poltrona. Com as costas pra janela. Descreveu. Pra mim eu só vejo descrição aqui. Marquei texto descritivo, mas a resposta era narrativo. Já vi mais de um gabarito extraoficial. Já vi 3, todos marcaram como descritivo. Então a resposta é descritiva, eu que tô errado. Mas achei estranho. E a outra que eu errei aqui foi essa que pedia para dizer qual seria o significado de volúpia aqui no texto. Eu pensei que seria impulso, né? Porque eu entendi assim que ele estava, o texto falava, né, da diferença aí, como a sociedade via quando uma mulher traía e quando um homem traía. Aí eu pensei assim, a justificativa aqui, ele tá passando pano para o homem, né? Então tá querendo dizer assim, ele traiu, mas ele traiu porque foi pelo impulso. Pensei que era isso, mas mais de um gabarito extraoficial deu aqui. Já vi os 3 que eu vi, né, deram como prazer, então a resposta é prazer, eu que não fui capaz de entender. Beleza.
Mas assim, não achei fácil, tá? Não achei fácil a prova de português. Quem eventualmente tem acertado aí suas 15 questões, suas 16 questões, já tá muito bem aí. Português não tava fácil. Não vejo aqui muitas questões assim que você poderia dizer, isso aqui foi dada, tava muito fácil. Tem uma ou outra só aqui mais assim, mais tranquila mesmo. Rapaz, eu olhando aqui, velho, não vejo assim muitas não, assim, bem tranquilas, sabe? Bem tranquilas. Ó, essa 17 aqui na minha, que é a prova branca, tá mais fácil. De 2010 pra cá. Esse K significa o quê? Faz referência ao ano em que o texto foi publicado. É sempre mais fácil, beleza. Até mesmo essa de formação de palavras é um pouco mais fácil. Você perceber que infiltrado é o que é diferente dos outros, beleza. Mas a maioria sempre tem ali um toquinho rebuscado que você precisa de um certo conhecimento. Então, já vi provas bem mais fáceis aqui de português do que essa. Aí, depois aqui a prova vem pra geografia. Geografia eu acabei acertando 12 das 15. Eu perdi 3 questões aqui, meio que num vacilo. Já imaginava que ia deixar algumas pra trás aqui em geografia, mas no geral achei que a prova de geografia... Tchau! Assim, a prova de geografia eu me surpreendi. Achei que ela seria mais difícil, tá? Foi a única que eu imaginava um nível mais difícil aqui do que de fato veio. Realmente o conhecimento ficou bem superficial aqui na prova de geografia. Você não precisava saber tão tecnicamente das coisas, mas também não estava achando as questões fáceis. Sempre tinha ali uma casquinha de banana, uma coisinha que me fazia não ter convicção plena da resposta na grande maioria. A que eu fiquei mais injuriado de ter perdido foi aqui a do Tocantins, que eu errei porque eu falei que Tocantins, eu marquei que Tocantins seria no Centro-Oeste. Vacilo. Isso aqui eu imaginava que era no Norte já, mas a terceira alternativa me deixou em dúvida, porque foi criada a partir do desmembramento do estado de Goiás. Aí eu pensei assim, pô, desmembrou Goiás, será que é desmembrar Goiás, que fica no Centro-Oeste? Ia criar um estado em uma outra região. Como eu não tinha certeza absoluta de qual era a região do Tocantins, eu acabei, como eu vi aqui na lógica da questão que a terceira alternativa estava correta, eu falei, putz, velho, acredito que deva ser Centro-Oeste mesmo. E aí perdi essa daqui por conta disso. Eu errei também essa daqui do orgânico, ó. Essa do orgânico eu errei, me confundi. Eu confundi aqui agricultura orgânica com agricultura familiar. E aí eu pensei que a segunda alternativa, ela estava restringindo demais. Não faz uso de pesticidas sintéticos. Eu pensei assim, não é o... Não costuma fazer, mas dizer também que não faz, achei um pouco pesado. Mas foi porque eu me confundi. Eu trabalhei como se fosse com agricultura familiar. Eu acabei demorando um pouquinho na prova de matemática e português. E aí aqui eu acabei fazendo de uma forma mais apressada, sem pensar tanto. E aí me passei aqui. E teve mais uma que eu errei também, mas eu passo mais pano pra essas outras aí do que pra essa do Tocantins. Essa do Tocantins não era pra ter errado não, vacilo. Não, assim, saber a região que os estados se localizam é meio que uma obrigação, né? Então, o Tocantins era o estado que ia me trazer mais dificuldade, de fato, pra dizer qual é a região, né? Porque também pensei assim, pô, ele tá ali relacionado com aquela questão do Matopiba, né? Região do Cerrado ali, de Cerrado. Aí eu pensei assim, pô, pode ser Centro-Oeste, tá ligado? Por conta disso. Mas, enfim. E aí justamente a gente vem pra matemática. Matemática, cara, eu me surpreendi que eu acertei as 15. Por quê? Porque foi a que eu mais me embarguei assim fazendo, sabe? Tipo, achei um pouco travado fazendo, sabe? Fiquei com muita dúvida terminei de fazer a questão. Fiz a questão, consegui fazer, mas eu não ficava assim convicto, acertei, fácil, passa. Não, ficava assim, pode ser que eu tenha errado aqui e tal. Acabei acertando as 15. Eu achei assim, os raciocínios em todas as questões estavam simples, não teve nada que precisava raciocinar, um raciocínio muito rebuscado. Como em português eu já acho que o raciocínio era um pouco mais rebuscado. Aqui os raciocínios eram simples.
Alguns era tão simples que eu pensei, eu ficava na dúvida, aquela dúvida assim, pô, tá tão fácil que a pessoa duvida. Pois é, mas eu achei algumas questões aqui, a conta um pouquinho difícil, um pouquinho trabalhosa. Essa minha primeira aqui, que é a 36, por exemplo, ela não dava assim, se você tentasse fazer a conta com os números que tinha aqui, ia dar uma coisa muito difícil, né? Você não ia conseguir chegar na resposta. Então eu quero que você tenha que fazer, você tem que aproximar aqui. Então 67.569 eu aproximei para 67.500. 9.688 eu aproximei para 90 mil, né? Eu aproximei para 90.500 e fiz a conta com esses números, cheguei na resposta aproximada, né? Então tem que fazer isso, porque senão você não vai conseguir chegar na resposta, né? Mas aí mesmo assim a conta era um pouquinho difícil. Deixa eu ver o que mais aqui. As questões de raciocínio lógico eu gostei, estavam boas as questões de raciocínio lógico na minha opinião. Essa aqui eu achei um pouquinho ruim. Essa aqui, que na prova branca é a 46. Parece simples, mas assim, eu não cheguei na resposta exata, eu cheguei na resposta aproximada e acabei marcando a mais perto e tava certo. Mas assim, não fazendo, né? Claro, eu acabei acertando, mas fazendo eu não gostei muito porque eu não fiquei convicto. Enfim, essa aqui é um pouquinho confusa também. Essa dos conjuntos, um pouquinho confusa. Informática tava uma loucura, gente. Informática tava uma loucura. Um nível de questões absurdo para esse nível de prova. Eu digo que foi um milagre, mas acabei acertando 4 das 5, graças a Deus. Acertei 4 das 5, glória a Jesus. Mas assim, cara, sem convicção, né? Fui olhando ali, vendo o que fazia sentido pra mim e acertei. Mas inacreditável o nível de cobrança da FGV aqui para essa prova na matéria de informática. Uma loucura, eu diria. Porque assim, questões que fogem totalmente do trivial, todas elas. A única que dá para se dizer assim que é mais lógica é aqui a... Não, beleza, dá para colocar aqui a do Word e dá para colocar aqui a do Windows, tá? A do Word dá pra colocar também. Foi a que eu errei, da 5. Foi a que eu errei, foi a do Word. Mas acabou que eu sei reconhecer que ela era mais acessível, né? As outras eu acabei acertando, mas não vou dizer que foi chute não, porque não foi, mas não sabia a resposta, né? Então... E ética, cara, o que eu achei? Ética, eu imaginava que viria um pouco mais técnico, né? Cobrança da lei 8.112. Porque assim, por exemplo, no edital tava cobrando a 8.112, né? A parte do regime disciplinar, e não cobrou nada na prova da 8.112. Nada. Tudo bem que não fazia muito sentido realmente. Assim, a prova de IBGE, né? Não sei se faz sentido cobrar a 8.112, né? Uma matéria mais do direito. Mas estava no edital e não cobraram nada aqui. Até tem uma questão aqui que fala de acordo com 8.112, mas eu não acredito que aquilo não está na 8.112, não. Eles fizeram uma cobrança aqui mais de uma questão mais da prática mesmo lá no IBGE. Eu entendo dessa forma, né? Algumas questões aqui de recomendações que a gente recebe quando entra no IBGE. E acabou que as questões eram mais fáceis do que se elas fossem mais técnicas, mas ao mesmo tempo você não se preparou para aquilo, né? Acabei acertando a 5. Então, no total, eu acertei aqui 54 das 60. Eu acho que tá bem aceitável aí pra... Minha região é a região de Arapiraca. É uma região que tá bem concorrida aí, a relação vagas e candidatos, ela não é tão favorável. Tem regiões bem melhores, né? Bem mais favoráveis. Eu não vou dizer que a região de Arapiraca é uma das mais concorridas, porque eu não sei, não fiz essa análise comparativa. Certamente tem lugares mais competitivos do que Arapiraca, com uma concorrência mais complexa, mas não sei, capitais talvez, mas capitais também tem muito mais vagas, então tem que ver a matemática aí, né? Mas assim, certamente entre as não capitais, a Arapiraca ela tá entre as mais complexas aí, concorrências,
mas eu acredito que os 54 que eu fiz vai me retornar aí uma possibilidade boa de ser chamado. Hoje eu vejo como bem provável ser chamado. A grande questão hoje é em quanto tempo, né? Se vai demorar, se não vai demorar, porque eu só vou ter como ter essa percepção quando realmente saírem o resultado, né, das outras pessoas. Sempre boto minhas notas em concurso no Olho na Vaga. Por hora, o Olho na Vaga para esse concurso está totalmente sem participantes, então você não tem como ter uma base, você não tem como ter ali um parâmetro, justamente porque você tem poucos participantes. Por exemplo, aqui na região de Arapiraca só tem 7 pessoas cadastradas lá no Olho na Vaga contando comigo. Então, tipo, até mesmo o gabarito que eles estão marcando lá, porque o Olho na Vaga, como é que ele funciona? Ele pega, antes de ter o gabarito preliminar, ele pega o que todas as pessoas que colocaram as suas notas marcaram, e aqui tiver mais marcações, ele considera como a resposta correta. Tipo, das 7 pessoas, se as 7 pessoas marcaram letra A na questão X, ele vai considerar que a letra A é a correta. Se 4 marcaram letra A, 3 letra B, 2 letra C, ele vai considerar a letra A. É a que mais pessoas marcaram, que ele considera como a correta. Então quer dizer que se a maioria das pessoas tiver errado a questão, ele vai considerar aquela que foi errada. Então, por enquanto não tem como dar parâmetro, e assim, já tem um bom tempo aí que terminou a prova, já dava para ter muito mais gente cadastrada. Então acho que o Olho na Vaga não vai ser parâmetro dessa vez, pra gente saber mais ou menos como a gente tá posicionado. E aí realmente vai ter que esperar, né? Mas a priori, olhando os comentários aqui no YouTube, né, dos vídeos, gabaritos extraoficiais, eu só vi uma pessoa até agora que colocou, né, nos comentários: acertei tanto, que acertou mais do que as minhas 54. Essa pessoa colocou que acertou 57. Se realmente a pessoa acertou 57, tá de parabéns aí. Certamente tem pessoas que acertaram mais do que as minhas 54. A prova estava difícil, mas não tanto assim. Não estava impossível. Tava um nível difícil no meu entendimento para o nível da prova, mas ok. E aí justamente eu me sinto otimista nesse momento de que vai dar certo aí para ser chamado. Porém, eu não tenho a perspectiva nesse momento de quanto tempo vai demorar para me chamarem. E eu gostaria muito de que fosse muito em breve. A necessidade, ela existe para logo. E eu gostaria muito de fazer um resultado que desse para ser chamado logo, sabe? Por isso que eu nem tô assim tão empolgado, porque eu estaria mais empolgado se eu tivesse acertado 56, 57, que aí eu diria, pô, não vai ter ninguém na minha região com mais do que isso. E aí, beleza, aí eu estaria mais, né, que aí eu teria alcançado o meu objetivo de fato, que era estar entre os primeiros ali, primeiros mesmo, de primeiro, segundo, terceiro, que era o meu objetivo, justamente para ser chamado logo. Chama logo, chama logo, chama logo. Era o que eu queria, né? Ser chamado ainda até o meio do ano. Era o que eu queria. Então, eu não tenho essa convicção nesse momento, por isso que eu não tô assim muito empolgado. Mas eu realmente acho que essa nota vai ser suficiente para eu entrar, beleza? Então essas são as minhas impressões. Eu acredito que quem acertou aí na faixa dos 50 tá de parabéns, certo? Pro nível da prova. Na faixa dos 50 com a margenzinha de erro de 3 ali. Menos do que isso, parabéns também pela preparação. Continue estudando, se for seu objetivo, for passar no concurso, continue estudando. Deve ter muitos concursos aí também para você aproveitar o conhecimento de matemática, português, informática que você estudou para essa prova. Com certeza terão mais concursos. Em algumas regiões deve ser possível entrar com notas abaixo de 45 até. Em algumas regiões menos concorridas deve ser possível. Eu não sei agora listar aqui, mas acredito que sim. Menos de 40 eu não sei, né? Teria que ver a concorrência direitinho. Mas, assim, parabéns aí. Quem beirou 50, parabéns. Acho que a prova não tava fácil, assim, a ponto de ser trivial passar de 50. Quem passou de 50, meus parabéns.
E vamos aguardar agora sair o resultado, né? Pra gente poder ter ali a ciência plena do que é cada um, né? Quem é cada um na fila do pão aí. E tamo junto, quem gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no canal. Vamos até uma próxima.